Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de estar convidando os nossos amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 35. Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos e pregações, série de estudos e pregações no Evangelho de Marcos. Assim diz a palavra do Senhor, Marcos 1, verso de número 35. Tendo se levantado alta madrugada, aqui está falando de Jesus, Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então nós temos estudado, temos tido a oportunidade de estar estudando esse Evangelho de Marcos, e nós sabemos que Jesus, e Marcos deixa isso bem claro nesses primeiros versículos, o primeiro capítulo, a intensa atividade de Cristo. Ele sai da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, ele já havia pregado para multidões ali, próximo à sinagoga, operado os sinais, ele vai para a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, ele cura muitas pessoas que estão ali, ele prega e as multidões estão atrás dele. Nós vamos perceber isso. Quando a gente lê esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, vai dizer que as multidões foram até ele. E todos, da multidões, instavam para que eles não os deixassem, para que ele ficasse ali com eles. Mas ele vai dizer que não, que ele não vai ficar ali com eles, que convém que ele anuncie o evangelho do reino de Deus. Uma primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que, ainda que Marcos deixe explícito a intensa atividade de Cristo, Jesus realmente trabalhava muito, ele andava de uma região para outra, pregando, ensinando, curando, as multidões sempre estavam atrás dele. Mesmo assim, diante desse ministério intenso, Jesus se retira para orar. Isso aqui é importante, irmãos, a gente perceber. Porque o ativismo é perigoso. E mesmo o ativismo ministerial é muito perigoso. Porque o ativismo ele tende a nos afastar da comunhão com Deus. E uma coisa que nós precisamos aprender e guardar em nosso coração, e precisamos ser lembrados disso todos os dias, é que piedade é prioridade. Estar em comunhão com Deus é uma prioridade. E Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus sendo Deus, ele se levanta de madrugada e vai orar. Se o Filho de Deus precisava orar, ele que tem uma comunhão com o Pai desde toda a eternidade precisava orar, quem dirá nós? Comunhão, irmãos, é prioridade. Comunhão com Deus é prioridade. E aqui fica a pergunta: o que tem nos afastado da comunhão com Deus? Comunhão é prioridade. O que tem nos afastado da comunhão com Deus? Seria o trabalho, família, atividades, lazer, amizades, o próprio ministério, redes sociais, entretenimento. O que tem nos afastado da comunhão com Deus? O que tem nos afastado? O pecado? O pecado também nos afasta da comunhão com Deus. Por isso que Jesus diz que é melhor que você arranque um olho ou um membro do seu corpo. É melhor entrar no reino de Deus sem um membro do teu corpo do que ser lançado todo o teu corpo no inferno. E ele não está ensinando aí você se decapitar, não é isso. Mas ele está ensinando como o pecado é sério. O pecado é gravíssimo, porque o pecado gera morte. Gera morte espiritual. O pecado sempre rouba, sempre tira, sempre subtrai, sempre diminui. Quando pecamos, nunca ganhamos, sempre perdemos. Porque tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo que atrapalha, tudo que entristece o Espírito Santo, é o inimigo que deve ser combatido. E nós já sabemos disso, que o pecado é gravíssimo, ele não separa de Deus.
Mas tem coisas que em si não são pecado. O trabalho não é pecado. A família não é pecado. Atividades do dia a dia não são pecados. O lazer, amizades, ministérios e, de certa forma, dependendo da maneira que você usa, as redes sociais não são pecado. O entretenimento não é pecado. Mas quando essas coisas que não são más em si, são até boas, quando elas atrapalham a nossa comunhão com Deus, aí sim elas se tornam um problema. Porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Nisso consiste o sentido da nossa existência. Por isso o pecado é um problema, porque o pecado ele impossibilita a nossa comunhão com Deus. E o pecado, sem dúvida, uma das maiores perdas que nós tivemos com a queda foi a perda da comunhão com Deus. Porque para isso nós somos criados, para ter comunhão com Deus. E se nós não podemos ter comunhão com Deus, a nossa existência é inútil. Nossa vida se torna vazia. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, verso 9, vai dizer: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Olha, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se nós não podemos ter comunhão com Deus, nos tornamos inúteis, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Esse é o sentido da nossa existência. Ter comunhão com Deus. E o pecado nos impede de ter comunhão com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo declara: somos inúteis. Porque fomos criados para ter comunhão com Deus. E por causa do pecado não podemos ter comunhão com Deus. Esta é a grande obra de Cristo. Por isso ele veio, para poder estabelecer a nossa comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus é prioridade. Ter comunhão com Deus é o motivo pelo qual Jesus morre na cruz. Não há nada mais importante que isso, irmãos. Ter comunhão com Deus é a coisa mais importante que existe. E Jesus alcançou para nós naquela cruz, através da sua morte, através do seu sofrimento, o privilégio. Ele reconquistou para a gente o privilégio de ter comunhão com Deus. Essa é a maior dádiva que Adão perdeu. Adão tinha comunhão com Deus. Deus descia na viração do dia. Deus se comunicava, falava com ele. Ele perdeu isso. A coisa mais importante, Jesus nos devolve através da sua morte naquela cruz. Como diz Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, as nossas semelhanças, mas sem pecado. Olha agora, irmãos. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora nós podemos nos achegar ao trono da graça. Agora nós podemos nos achegar a Deus, podemos nos relacionar com Deus, porque o nosso pecado não é mais um impedimento, porque uma vez que nós cremos em Cristo e na sua obra, nós somos purificados dos nossos pecados e nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos orar. Nós podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus. Podemos dizer: Pai. Por causa de Cristo somos adotados como filhos, encontramos perdão, diante do Pai encontramos direção, encontramos proteção. Através da oração conhecemos a vontade de Deus, Ele se revela. Através da oração nós encontramos paz e podemos dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Mesmo com a vida intensa, Cristo não tinha tempo, Ele certamente não tinha tempo, irmãos. A sua vida é intensa. Seu ministério é intenso. Ele para tudo e vai orar. Vai buscar a direção de Deus. Nós precisamos aprender isso com Cristo, nosso Senhor. Se Cristo, sendo Deus, precisava orar, mas quem dirá nós, pecadores, falhos, limitados? Se não orarmos, vamos nos perder. Mesmo na obra, mesmo no ministério, nós vamos nos perder. Porque há sempre o risco da gente começar a fazer as coisas do nosso próprio jeito. Aí que entra o perigo.
É quando nos achegamos na oração e quando nós buscamos a comunhão com Deus como uma prioridade. É aí que a gente se guarda desse perigo. É na oração, é na leitura da palavra, é na meditação que nos guardamos de começar a fazer as coisas do nosso jeito. Por isso há uma guerra contra a oração, leitura bíblica e meditação. Satanás, a carne e o mundo, eles trabalham para nos atrapalhar na nossa comunhão com Deus. Nossa grande luta é essa, né, irmãos? É orar, ler a Bíblia, meditar e obedecer. A guerra é mais intensa nesse ponto. Esse ponto é crucial. E nós temos que aprender e guardar sempre em nossa mente que oração, leitura bíblica, meditação, isso não acontece sem luta. Temos que lutar para fazer isso. Temos que nos dedicar, temos que ser intencionais, temos que esmurrar o nosso corpo. Não acontece. Nós não vamos ter vontade de fazer isso. Nós somos a nossa carne, ela nos puxa para baixo. Tem que ser de forma intencional e para isso temos que ter disciplina. Jesus acorda cedo e vai orar. Se levanta pela manhã sozinho e vai orar. Ele vai para o lugar de oração. Ele não espera ninguém chamar ele. Ele vai. Porque ele entende a prioridade da comunhão com Deus. Porque se a nossa comunhão com Deus vai mal, irmão, na prática, eu aprendi isso. Quando a nossa comunhão com Deus vai mal, todo o resto da nossa vida vai mal. Quando nós erramos a nossa comunhão com Deus, quando a nossa comunhão com Deus não vai bem, a nossa vida pessoal vai mal em todas as áreas. Nós vamos mal na área financeira, nós vamos mal na maneira de administrar o nosso tempo, nós vamos mal no trabalho, a nossa família tudo vai mal, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas esposas, tudo vai mal. E no ministério também vai mal. A gente começa a tomar decisões erradas. Nós começamos a interagir com os problemas do dia a dia de maneira errada. Nós falamos da maneira errada, ficamos calados como devemos falar, falamos como devemos ficar calados. Nós nos tornamos pessoas mais nervosas. Nós perdemos a estribeira com facilidade, brigamos, nós ofendemos, nós falamos no tom errado, nós erramos. Erramos na maneira de usar o dinheiro, na prioridade, erramos em tudo. Erramos na maneira de aconselhar, lidar com os nossos filhos, nós erramos em tudo. Quando nossa comunhão com Deus vai mal, tudo vai mal. Se a tua vida está desse jeito, se você entende que você não está indo bem em nada na tua vida, o teu relacionamento no casamento está mais ou menos, o relacionamento com os teus filhos está mais ou menos, no trabalho você está mais ou menos, na maneira de lidar com o dinheiro você está mais ou menos, no ministério você está mais ou menos. Irmãos, quando você está assim, eu te aconselho, por experiência própria, dá uma olhada na tua comunhão com Deus. Quanto tempo você está passando orando, lendo Bíblia, meditando com o Pai, buscando conhecer a vontade do Pai? Pode ter certeza que você está errando aí. Quando a gente erra aí, a gente erra em todo o resto. Mas quando a gente acerta aí a nossa comunhão com Deus, nós começamos a alinhar todas as coisas. Começamos a alinhar nossas prioridades com as prioridades de Deus. É isso que nós precisamos. No mundo nós passamos por muitas aflições. Passamos. O próprio Cristo passou por muitas aflições. Mas olha o exemplo dele. No meio de todo aquele tumulto ministerial, as multidões procurando ele, ele vai orar. E depois de orar, ele sabe a direção que tem que seguir. Quando nós olhamos para o nosso Cristo no Getsemane, ali naquele momento de aflição, ele estava ali diante da cruz, de todo aquele sofrimento, a ira de Deus seria derramada sobre ele, ele estava ali naquele momento de intensas emoções, ele até chorou sangue, suou sangue naquele dia, eram intensas emoções, ele não sabia, ele orou ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Na oração, naquela intensa aflição, ele orou ao Pai. E quando ele orou ao Pai, ele teve paz. E seguiu o caminho que ele devia seguir. Ele seguiu convicto na direção da cruz. Ele seguiu sua missão. Aqui Jesus também orou e seguiu adiante em sua missão, se recusando a desviar-se da vontade do Pai. Se nós não oramos, se nós não passamos tempo diante de Deus, nós erramos. Jesus, irmãos, sendo Deus, precisou orar. Quem dirá nós, irmãos? Meros mortais, pecadores, falhos. Não habitava pecado em Cristo e ele precisou orar. Quem dirá nós que temos natureza pecaminosa nos puxando para baixo? Ele era Deus e precisou orar. Quem dirá nós? Precisamos orar. Precisamos.
E ainda mais quando estamos fazendo a obra, trabalhando para o Senhor. Nunca podemos nos esquecer, Deus é o Senhor da obra, Deus é o Senhor da igreja, e Ele, somente Ele pode governar e conduzir sua igreja. Nós somos meros serviçais. Devemos nos submeter à vontade dEle. E para nos submeter à vontade de Deus, precisamos conhecê-la. E nós vamos conhecê-la através da oração, da palavra e da meditação. A oração, irmãos, a oração é se humilhar diante de Deus e buscar nele direção. É quando nos humilhamos, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. É quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da obra, buscando nele direção. É aí que Deus abre portas. Abre portas diante de nós. É aí que Deus cria oportunidades para o avanço do Evangelho. Porque essa deve ser a meta da nossa vida. Querer tornar o Evangelho conhecido, que a igreja seja aperfeiçoada, que irmãos sejam santificados, que irmãos consigam, que pessoas creem em Cristo e sejam salvas, que aqueles que creram cresçam. Esses devem ser os motivos das nossas orações. Quando oramos, Deus abre portas para a gente pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele escreve os Colossenses, no capítulo 4, verso 2, ele vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, que nos abra a porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou gemado. Olha o que Paulo está falando. Ele fala: ora, gente, suplica, ore por mim, para que Deus abra a porta para a palavra, para que Deus crie oportunidades para que eu pregue o Evangelho. Não é eu que vou conquistar essas oportunidades. O mundo, irmão, não quer ouvir o Evangelho. O mundo não está nem um pouco interessado. Mas Deus cria oportunidades quando nós oramos. Você ora e Deus cria oportunidade para você lá no teu trabalho. Faz a pessoa falar contigo. Faz a pessoa te perguntar. Aquela pessoa que foi sempre resistente, de repente ela fica interessada. Ela entra na conversa. Ela começa a conversa. Essas coisas é Deus quem faz, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Então quando nós oramos, Deus faz isso. Faz isso. Comece a orar para Deus criar oportunidades para você pregar o Evangelho na tua vida. Faça isso, faça como o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo precisou, nós também precisamos. Ele pede para os irmãos orar. Ele orava para que Deus abra a porta. Então Deus vai criar oportunidades em nosso viver diário para a gente pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer lá no capítulo 6, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos e também por mim. Olha só, irmãos, para que me seja dada no abrir da boca a palavra. Olha o que está falando. Ora, irmãos, para que na hora que Deus abre a oportunidade, eu também tenha a palavra certa, para que Deus coloque a palavra certa na minha boca. Ele vai dizer: e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo em mim, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Paulo entendia que ele precisava que Deus abrisse a porta do Evangelho para ele pregar, criar oportunidades, assim como nós, criar oportunidades na nossa vida. Você está lá no teu trabalho e de repente o teu chefe, que é incrédulo, que não quer saber de Evangelho, de repente ele começa a te perguntar. Ele fica interessado. Ou seja, Deus abriu uma porta. Mas Paulo entendia que ele não precisava, não somente que Deus abrisse a porta, ele precisava que nesse momento Deus também desse a palavra para ele falar. Para ele falar a palavra certa, da maneira correta, no tempo certo. Ele entendia que dependia de Deus para tudo. Então não é somente Deus abrir a porta para que o teu chefe fique interessado. Mas Paulo também queria orar para quê? Na hora, naquele momento, nós tivemos a ousadia de falar. A intrepidez, a coragem, a firmeza, a precisão nas palavras. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode nos dar a palavra de sabedoria. Seja para evangelizar as pessoas ao nosso redor, na nossa família, na nossa vizinhança, amigos, no trabalho. Seja não somente para evangelizar,
mas às vezes para edificar vidas de irmãos que estão falhando a maneira de viver. Deus cria uma oportunidade para aquele irmão se abrir contigo e coloca a palavra precisa nos teus lábios e ao mesmo tempo torna aquele irmão suscetível para receber a palavra. Ou até mesmo para dar resposta àqueles que resistem, que não querem saber do Evangelho. Nós dependemos de Deus para tudo. Precisamos que Deus nos dê sabedoria para a gente viver o Evangelho de uma maneira que adorne a igreja, viver a nossa vida piedosa de maneira que o Evangelho seja adornado, viver de maneira santa na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, de maneira que as pessoas olhem para nós e a gente não seja um empecilho para o Evangelho. Pelo contrário, a nossa vida piedosa abre portas. Precisamos que Deus nos dê poder para isso. Precisamos orar. Precisamos orar para que Deus nos livre das muitas armadilhas de Satanás colocadas diante de nós o tempo todo, em todos os nossos relacionamentos. Armadilhas no nosso casamento com a família. Por isso brigamos tanto com a família. Por que toda conversa com o teu filho acaba em briga? Você está caindo na armadilha de Satanás. Você não está tendo sabedoria. Ora mais para que Deus te dê a palavra de sabedoria. Às vezes, a sabedoria é você ficar em silêncio. Às vezes é responder. Às vezes é responder num tom forte, mas às vezes num tom mais ameno. Mas quem vai te dar a sabedoria para dosar tudo isso? Oração. Nós precisamos de sabedoria e poder do Espírito para nos livrar das armadilhas de Satanás. Precisamos da sabedoria para vivermos como pais, mães, filhos, patrões, empregados, viver como amigos, vizinhos, pessoas que temem a Cristo. Precisamos orar para que Deus crie oportunidades de evangelismo. Deus tem poder para isso. Irmãos, precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria para escolher por qual caminho ir. Tem caminhos que aparentemente todos são bons, mas qual caminho que Deus quer que eu vá? Qual o plano de Deus para mim? Precisamos de sabedoria, porque senão a gente erra. Pessoas que nos amam, que estão conosco, podem nos fazer errar. Vemos o exemplo de Pedro. Quando Jesus disse que ele teria que ir para Jerusalém e lá sofrer na mão das autoridades e morrer, Pedro, que era amigo dele, discípulo dele, estava ali junto com ele, tentou convencê-lo de não ir. Tentou convencer Jesus que ele não deveria ir para a cruz, que ele não deveria sofrer, que ele não deveria ser preso. Mas Jesus teve o discernimento que Pedro estava equivocado, que aquele pensamento de Pedro era carnal e não refletia a vontade de Deus. Antes refletia a mentalidade humana caída, a mentalidade de Satanás. E Jesus, ele se recusou a ouvir a Pedro. Olha o que vai dizer Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro, arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, pois não cogito das coisas de Deus e sim dos homens. Depois disso, Jesus vai ensinar para os seus discípulos que para seguir ele tem que tomar a cruz, negar a si mesmo, negar a sua vontade. Pedra de tropeço, irmãos. Satanás coloca muitas pedras de tropeço diante de nós. E diferente de Cristo, nós caímos, tropeçamos, erramos. Agimos da maneira errada, falamos da maneira errada, dando mau testemunho no trabalho, dando mau testemunho na família, erramos a maneira de educar os nossos filhos, erramos a maneira de viver, erramos porque estamos caindo em pedra de tropeço. Porque erramos na comunhão com Deus e não temos discernimento para ver que é uma palavra que um amigo está falando, é uma pedra de tropeço, é um conselho de Satanás. Às vezes um irmão da igreja é usado para nos dar um conselho que vem do próprio inferno, para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Precisamos de discernimento para entender. E às vezes uma pessoa do mundo vem falar algo para nós que está certo. Vem nos exortar de uma coisa e Deus usando a pessoa do mundo às vezes para falar com a gente. E às vezes Satanás usando a pessoa da igreja para falar com a gente. Mas como ter discernimento para entender tudo isso? É discernir oração, comunhão com Deus, leitura da Bíblia, meditação. Nós precisamos. Oração, palavra, meditação são meios da graça, irmãos, que nos ajudam a corrigir, a ajustar os nossos pensamentos, as intenções, as nossas vontades. Qual caminho a seguir?
Os caminhos de Deus sempre são mais elevados que os nossos. Os pensamentos de Deus, às vezes, estão totalmente diferentes dos nossos. O que Deus considera bom é diferente do que nós consideramos bom, prioridade. Vamos lá para Atos capítulo 8. Ali a Bíblia vai falar de Filipe. Filipe estava ali pregando naquela região de Samaria e as multidões estavam se convertendo. E no meio daquele avivamento, a Bíblia vai dizer que Deus tirou Filipe dali e levou ele lá para o deserto para pregar para um homem, aquele eunuco etíope. Quem tomaria essa decisão de sair de um meio de um avivamento para ir lá para o deserto para pregar para um homem? Só Deus pode fazer isso. Porque Deus tem planos mais elevados que vão além da nossa capacidade de entender. Qualquer um ia decidir ficar em Samaria. Mas Filipe não. Porque Deus, ele era guiado por Deus. Deus tinha planos. Deus ia usar aquele homem, aquele etíope, em outra região. Vai saber o que Deus fez. Talvez ele voltou para sua região e através daquela vida teve um avivamento maior do que ali em Samaria. Nós não somos senhores da obra. O Senhor da obra é um Deus poderoso e eterno, que sabe muito mais do que nós. E às vezes os planos de Deus não são os nossos planos. Qualquer um de nós ficaria em Samaria. Sabe por quê? Porque somos uma geração que é encantada por números, por multidões. Mas Deus não é assim. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus e não seguir os nossos instintos, os nossos pensamentos. A grande multidão estava ali atrás de Cristo. Queria que ele ficasse naquela região. Os discípulos foram lá. Os discípulos queriam ficar ali também. As multidões se aderindo à mensagem de Cristo, né? Mas o Senhor sabia que não era nada disso. Eles estavam ali por causa dos sinais, não por causa do Evangelho. O Senhor Jesus não se iludia com eles. Não. Jesus não cedeu às multidões. Ele seguiu o caminho proposto pelo Pai. Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 16, nós vamos ver como que Deus muda os planos. E ali em Atos 16, Deus muda os planos do apóstolo Paulo. Lá em Atos 16, no verso 6, vai dizer: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E tendo contornado a Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito não deixou. O Espírito não permitiu. Tentou ir para Bitínia, o Espírito não deixou. Porque Deus queria que Paulo fosse para Macedônia. E para lá ele foi. E lá Deus o usou. Porque ali estava sendo guiado pelo Espírito, guiado pelo Pai. Porque Deus é o Senhor da obra. Quando a gente vai lá para Marcos capítulo 5, nós teremos aquele endemoniado. Aquele homem que, após ser liberto daqueles demônios de maneira extraordinária, ele intentou, ele queria vir com Cristo, seguir com Cristo. E à primeira vista parece a coisa mais lógica. Ele foi liberto, queria seguir a Cristo. Mas Jesus tinha outros planos. Jesus não permitiu que aquele gadareno, aquele ex-gadareno que foi liberto, ele não permitiu que ele seguisse ele. Ele disse: vai lá para a sua terra, vai lá para o meio dos seus e testemunha o que Deus fez. Em Marcos 5,19 nós lemos: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera. E todos se admiraram. Jesus foi, no primeiro momento, rejeitado naquela região. E o povo dali mandou ele embora. Aquele homem que foi ali por muito tempo escravizado por Satanás de maneira terrível, ele foi liberto, totalmente liberto. Deus manda que aquele homem volte, Jesus manda aquele homem voltar para a região ali e testemunhar o que Deus fez. Quando Jesus multiplica os pães pela segunda vez naquela região, multidões seguiam ele. Deus enviou aquele homem para ir lá plantar a semente, ser usado naquela região. Parecia que o mais certo era seguir a Cristo, mas Deus tinha outros planos e usar ele em outra região. Se queremos
fazer as obras que Deus separou para nós, irmãos, nós precisamos orar. Para que Deus nos mostre onde Ele quer que a gente esteja, o que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que a gente viva, quais as obras que Ele quer que a gente execute. Porque Deus é o Senhor da igreja. E o próprio Deus tem governado a igreja em toda a história. Ele é que governa a igreja, Ele dirige a igreja com sua sabedoria, através da palavra, através da oração, através da meditação. Nós vamos conhecer a vontade do Senhor. Jesus, vamos aprender com o nosso Senhor. Jesus não se deixou levar pelo aparente sucesso do seu ministério ali com as multidões. Ele se retira para orar e decide ir para outras regiões, porque ele queria fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Quantas pessoas em nosso tempo, quantos homens e mulheres têm sucumbido ao engano de um sucesso ministerial? Pessoas que já se perderam, não fazem mais a vontade do Senhor, fazem a sua própria vontade, se enganam, porque as multidões o seguem, porque as multidões tendem a seduzir. As multidões seduzem as pessoas que estão à frente de ministérios, de trabalhos. Depois que são seduzidos, começam a roubar a glória de Deus e nem percebem. Homens e mulheres têm se tornado senhores da obra, porque foram seduzidos pelos números, pelo poder. Por causa da sedução das multidões, eles confiam em suas capacidades e deixam de fazer a vontade de Deus. Temos um exemplo disso, o próprio Saul. Deus o escolheu, mas ele caiu nessa tentação. Quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 15, nós lemos que Deus havia enviado Saul para destruir Ameleque, o rei Ameleque, e todo o seu exército, e todas as suas coisas eram para ser destruídas. Mas Saul, querendo agradar o povo, querendo agradar a si mesmo, ele guardou o melhor dos despojos. E o próprio rei Ameleque ele poupou. Por isso foi rejeitado por Deus como rei. Querendo agradar a si mesmo, querendo agradar o povo, ele desprezou a palavra do Senhor. Quando a gente vai lá para 1 Samuel capítulo 15, no verso 17, nós lemos: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Aqui é Samuel falando para Saul, né? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei Ameleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não seja rei. Saul quis fazer as coisas do seu jeito. E julgou que ele não matou os animais para fazer sacrifício para Deus. Samuel responde para ele: obedecer é melhor que sacrificar. Irmãos, obediência é melhor do que sacrifício, do que ativismo, do que fazer um monte de coisa. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que vivem um ativismo, fazem um monte de coisa, mas estão fazendo do seu jeito. E com isso desprezam a palavra do Senhor. Guarda isso. Obediência é mais importante do que sacrifício. Se não for para fazer conforme a Bíblia manda, não faça, não tem valor para Deus. A palavra de Deus é a regra da nossa fé. Se vamos fazer algo que seja da vontade do Senhor, Ele é dono da igreja. Porque se você está fazendo do teu jeito, não é para Deus, você está fazendo para ídolos. Quantas pessoas no nosso dia estão errando? Quantos pastores estão errando?
Quantas mulheres estão errando? Olha o número de pastoras no nosso dia. Isso não é bíblico, irmãos. Mas elas estão aí, fazendo a obra, pregando. E vem com essa justificativa, irmão, estou aqui servindo ao Senhor, mas servindo do seu jeito. Guarda isso, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que fazer um monte de coisa do nosso jeito. Não basta fazer um ativismo. Quantas mulheres fazem um monte de coisa na igreja, mas não honram seus maridos? Não cuidam dos seus afazeres? Não se submetem aos seus maridos, são insubmissas. Mas julgam que está tudo certo, porque estão servindo, estão trabalhando para a obra. Ativismo na igreja, sacrifício. Obedecer, irmãos. Obedecer, irmãs, é melhor do que sacrificar. Quantos pastores estão permitindo doutrinas não bíblicas nas igrejas para agradar pessoas, para agradar grupos? Quantas campanhas nas igrejas que não têm um mínimo amparo bíblico? Quantas consagrações de qualquer jeito para agradar pessoas, famílias? E a lista vai, irmãos. É melhor não fazer nada do que fazer de maneira errada, porque é melhor obediência do que sacrifícios. Obediência é melhor que sacrificar. Irmãos que estão me ouvindo, guarda uma coisa: os fins não justificam os meios. Pastores estão quebrando princípios. Eles caem num erro do pragmatismo, ou seja, está dando certo porque é de Deus. Não, vocês estão errados. Os resultados não são a prova que Deus aprova. Vamos olhar para a igreja de Esmirna. Era uma igreja pobre, uma igreja humilde, só recebeu o elogio de Cristo. Olha para a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja próspera, só recebeu crítica. Não é porque a tua igreja está grande, está lotada, está cheia. Não é por causa disso que você está fazendo a vontade do Senhor. Não se engane. Não pense que você tem o direito de quebrar princípios bíblicos. E mesmo assim achar que tudo está bem. Porque tem resultados. Porque você dizima. Porque você oferta. Porque você trabalha. Não pense que isso te dá o direito de quebrar princípios bíblicos. Aí que mora o perigo. Você está se tornando o senhor da obra. Você está roubando a glória de Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. É muito fácil, irmãos, se perder na obra de Deus. Quando as multidões começam a te seguir, começam a te ouvir, quando você está ali bombando no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, quando você tem muito seguidor, aí que mora o perigo. Você se torna o senhor da obra. Rouba a glória de Deus, ensina o que não é bíblico, fala o que você quer. Isso acontece, as pessoas te aplaudem, elas te ouvem. Aí você pensa que você está agradando a Deus. Guarda isso. Obedecer é melhor que sacrificar. É assim que começa. Você rouba a glória de Deus. Olha o que 1 Samuel capítulo 15, verso 12 vai dizer. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando a volta, passou e desceu o Gilgal. Saul havia levantado um monumento para si. Quantos homens de Deus começaram bem, mas agora estão levantando um monumento para si. Ministérios para si. Pessoas que são presidentes de igreja, que fazem as coisas do seu jeito, em seu próprio benefício. Eles são senhores. Tomam decisões autoritárias porque acham que são donos da igreja porque estão lá há muito tempo. Aí que mora o perigo. As multidões seguem. Quantos pastores estão metendo o pé pelas mãos, liderando a igreja, mas eles se cercam de pessoas bajuladores que aprovam tudo que eles fazem. Ninguém fala para eles a verdade. Ou eles afastam aqueles que falam a verdade, né? E se cercam de aduladores que falam o que eles querem ouvir. Vão conduzindo a obra de Deus do seu jeito, quebrando princípios. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. A nossa missão não deveria não deveria ser ter grandes igrejas, multidões nos seguindo. A nossa missão deveria ser agradar o Senhor. A nossa missão deveria ser fazer a vontade de Deus. E isso significa, muitas vezes, fazer o que não dá resultado. Ir por um caminho solitário. Ir pelo caminho mais difícil. Ser menos conhecido, negar a si mesmo. Isso significa às vezes sofrer, ser frustrado, mas é o preço para agradar a Deus.
É isso que nós devemos querer. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que a gente deveria ter em mente, irmãos? Enquanto nós trabalhamos para o Senhor, o tribunal de Cristo. Irmãos, as nossas obras serão avaliadas lá. Todas as nossas obras. Você pode estar sendo aplaudido por homens aqui, com um ministério gigantesco, com muitas igrejas, com muito dinheiro, com muito poder. Mas lá no tribunal de Cristo, Deus vai pesar essas obras. Quantas obras grandiosas em nossos tempos não são um monte de madeira e palha que será queimada sem nenhum valor no tribunal de Cristo, porque não foi feito segundo a palavra, não foi feito segundo a vontade de Deus. Será tudo queimado, perdido. O tribunal de Cristo, aquele dia, vai mostrar a verdade sobre o que fazemos, como fazemos e para quem fazemos. Dia de grande surpresa. Devemos trabalhar olhando para esse dia. Lá deve estar o nosso coração e tesouro. O nosso texto diz que Jesus, após orar, ele conclui que a melhor coisa a fazer é ir para outras regiões. Ele contraria as expectativas dos homens e mulheres que estão ali, dos próprios discípulos. Olha o que vai dizer o verso 37 do nosso texto, Marcos 1, 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo demônios. Ele estava pregando o evangelho do reino. Jesus, ainda que ele fosse rei, ele não veio para ser celebrado como rei. Ele não veio para ser celebrado como rei, irmãos. Ainda que ele fosse o rei dos reis. Ele veio como servo sofredor. Ele veio como um cordeiro, ele veio para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ainda que ele seja o leão da tribo de Judá. Um dia ele voltará novamente. Ele voltará como rei. Não voltará mais como um cordeiro, voltará como um leão. Mas ainda não era o momento. Jesus veio anunciar o evangelho do reino. Jesus veio para ser oferta pelos nossos pecados. Esse é o evangelho, as boas novas de Deus. Que Deus, através de seu Filho que ele enviou, através de Cristo, ele iria fazer algo para nos salvar, para nos resgatar, para nos purificar dos nossos pecados, para que novamente nós pudéssemos ter o grandioso acesso ao Pai e voltar àquele lugar de comunhão. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus veio para nos salvar. Ele veio para restabelecer a nossa comunhão com Deus. E ele está mostrando aqui, através dos sinais que ele estava operando, que ele era o Messias, o pão vivo que desceu do céu, o Salvador do mundo. Por isso ele veio. Essa era a mensagem que ele estava pregando, que convinha ele ir pregar. E essa é a mensagem, irmãos, que nós devemos pregar. Jesus, no final do livro de Marcos, no verso 15, vai dizer, 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Olha a seriedade dessa mensagem, irmãos. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado. O mundo é dividido por essa mensagem. Ela é muito importante. Jesus entendia isso. Ele não queria ser adulado pelas multidões, ele não queria ser levantado rei, ele seguiu o caminho do sofrimento, ele entendia que a coisa mais importante que ele tinha a fazer era cumprir o evangelho, morrendo naquela cruz, para poder nos salvar. Ele sabia disso, que se ele não fosse para aquela cruz, nós estaríamos perdidos. Então ele foi para aquela cruz, e ele tornou possível o homem pecador, a mulher pecadora ser salvo. Essa é a boa nova, essa é a mensagem que nós temos que pregar. Quem crê nela será salvo.
Jesus está dizendo. Mas quem não crê já está condenado. O Evangelho é a mensagem mais importante da face da terra. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que pregar essa mensagem. E Satanás vai lutar contra ela. O mundo vai lutar contra ela. Sempre será uma tentação evitar a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela não é popular. Ela não agrada o mundo. Satanás sempre vai tentar gerar em nós a vergonha dessa mensagem. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, vai dizer: eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha muitos motivos para se vergonhar do Evangelho. Porque para os judeus, falar que Cristo morreu numa cruz, que o Messias morreu na cruz, era uma ofensa, uma blasfêmia. Para os gregos, dado ao racionalismo, falar de um Deus que morre na cruz é uma coisa ridícula. Eles iam rir de Paulo. Mas Paulo, ele não se vergonha, porque ele sabia que aqueles homens, gregos, judeus, eles estavam cegos, eles não podiam entender o seu estado e o perigo que eles corriam. Paulo sabia o real estado da humanidade e, ao mesmo tempo, ele conhecia o poder do Evangelho de salvar, de transformar. Então, mesmo que aquelas pessoas odiassem, quisessem matar ele ou debochassem dele, ele sabia que ele tinha que pregar. Ele sabia que só o Evangelho tem poder para salvar as pessoas. Ele não podia se calar, ele pregava. Ainda que aquilo significasse ele ser preso, ser torturado, apedrejado, ser humilhado, ser expulso do meio do seu povo. Ele pregava porque ele sabia que era a única forma de salvar as pessoas. Ele pregava por amor. Nós não podemos nos calar. Nós sabemos disso, mas o mundo não sabe. Não podemos nos calar. Temos que pregar a mensagem do Evangelho. Mas quantos líderes e pastores no nosso tempo se envergonham da mensagem do Evangelho e preferem pregar mensagens motivacionais nos cultos, mensagens encorajadoras que agradam as pessoas para atrair as multidões. Eles estão traindo essas pessoas, porque eles não pregam a mensagem que poderia salvá-las antes. Dão essas mensagens vazias, mortas, intelectuais, humanas, carnais, que não têm poder para ajudá-las em nada. Eles são roubadores, enganadores, são as pessoas mais cruéis desse mundo, porque negam o único remédio que podia ajudar as pessoas. Nós sabemos disso, mas o mundo não sabe. Por isso, eles ignoram a mensagem do Evangelho. Sem Cristo, as pessoas vão para o inferno. Sem arrependimento dos seus pecados e fé em Cristo, elas vão para o inferno. Nós não podemos nos calar. Como Cristo, precisamos manter o foco na mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para poder salvar as pessoas. Não podemos perder o foco, irmãos. Jesus não perdeu o foco. Não podemos nos distrair com esse mundo, as tantas ilusões, o desejo de ser aprovado, o desejo de ser relevante, o desejo de ser importante, o desejo de ter seguidores, de ser aceito. Irmãos, o nosso Senhor não foi aceito nesse mundo. O Rei dos Reis, o Senhor que morreu por nós numa cruz, foi rejeitado por este mundo. Irmãos, não se iluda com o desejo de ser aceito. Não fica se esforçando para ser aceito, não faça essa besteira. Se esforce, irmão, para fazer a vontade de Deus. Busque meios e ore e bata na porta pedindo a Deus oportunidades para pregar o Evangelho, pedindo a Ele unção para pregar o Evangelho, autoridade. Se dedique a isso, irmãos. É a mensagem mais importante da face da terra. É muito fácil perder o foco e a direção. Por isso nós precisamos gastar tempo em comunhão com o Pai, em oração, lendo a Bíblia, meditando, para que a gente possa fazer a vontade do Pai. Por quê, irmãos? Piedade é prioridade. Por quê, irmãos? É melhor obedecer do que sacrificar. Não basta só fazer, temos que fazer da maneira certa. Você sabe por que você está nesse mundo? Se você creu em Cristo, você tem tudo. E em você estar nesse mundo, você precisa anunciar a verdade do Evangelho às pessoas que nada têm. Não basta somente pregar, irmãos, para pessoas que estão fora da igreja. É triste dizer, mas estamos em igrejas. Hoje, em nosso tempo, há muitas igrejas que o Evangelho nem é pregado. E para vergonha, tem irmãos que sabem disso e estão nessas igrejas. Eles estão lá aprovando esses pastores que fazem as coisas do seu jeito. Estão lá. Por causa de amor a cargo, por causa de amigos, eles estão dispostos a aceitar
esse monte de coisa que não é bíblica, que não agrada a Deus. Paulo vai dizer, irmão, se eu buscar agradar a Deus, se eu buscar agradar homens, eu não vou agradar a Deus. Nós temos que ter coragem de romper com os falsos profetas, romper com essas igrejas corruptas, irmãos. Nós precisamos aprovar o que é reto, o que é justo, o que é santo, o que agrada a Deus. Isso significa, às vezes, um caminho mais solitário. Isso significa um caminho mais difícil. Isso significa ter dificuldades. Isso significa ir, irmãos, por caminhos mais estreitos. Mas é melhor estar num caminho estreito, é melhor estar num caminho mais difícil, é melhor estar num caminho mais solitário, mas estar com o Senhor de toda a terra. O caminho que conduz à vida é estreito. Temos que fazer a vontade do Senhor. Eu sei que é difícil, porque às vezes fazer a vontade do Senhor significa negar nós mesmos, negar nossa vontade, nosso orgulho, nossa soberba. Por isso, irmãos, a gente só vai conseguir se a gente orar, se a gente ler a palavra, se a gente meditar, se a gente passar tempo diante de Deus. Se a gente começar nosso dia e durante o nosso dia, no final do dia, orando, Pai, nosso que estás no céu, nos achegando a Deus e declarando, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Me livra das armadilhas de Satanás, me ajuda a perdoar quem eu tenho que perdoar, me ajuda a amar quem eu tenho que amar, me ajuda, usa os meus lábios para anunciar o Evangelho, cria oportunidades para mim. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Por isso estamos aqui. Nosso Cristo orou e seguiu adiante fazendo a vontade do Pai. Ele nos chama a fazer a mesma coisa. Não estamos sozinhos. Há poder disponível para nós. O Espírito está aqui. Deus está agindo em nós. O nosso Cristo intercede por nós. Não estamos sozinhos. Oremos. Deus, obrigado por essa oportunidade junto com os meus irmãos. Obrigado por poder estar aqui junto com eles de forma pública, pregando essa mensagem tão preciosa. Nos ajuda, Senhor, a compreender a sua vontade. Nos ajuda, Senhor. Nos guia, nos conduz, nos ajuda a ir pelo caminho da obediência, o caminho da cruz, o caminho, Senhor. Nos ajuda a fazer obras que naquele dia serão reconhecidas por Ti no tribunal como obras de prata, ouro e pedras preciosas, aquelas que foram feitas segundo a Tua vontade. Nos ajuda e nos guia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, que o Senhor possa continuar lhes abençoando. Eu gostaria de dizer que as mensagens aqui no nosso programa são gravadas. Como eu disse, o Evangelho de Marcos é uma série que nós estamos pregando. E se você desejar ouvir as outras pregações, assim como ouvir novamente essa aqui, ou compartilhar, eu peço que você trabalhe compartilhando essas mensagens para que possa abençoar e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Você pode ligar para mim que eu envio para você. O número do meu celular é 12 988 26 28 18. 12 988 26 28 18. Que Deus lhes abençoe grandemente. Vamos avançar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.